vamos para a resolução de uma questão. Agora uma questão falando sobre o PowerPoint. Atento aí à leitura na tela do computador. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, é possível utilizar o recurso comparar, que permite comparar e combinar apresentações diferentes. Assinale a alternativa que indica corretamente a guia onde se encontra o ícone comparar. Letra A, inserir. Letra B, transição. Letra C, apresentação de slides. Letra D, exibição. E a letra E, revisão. Bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que o PowerPoint é um editor de apresentações. Com o PowerPoint, nós vamos construir slides e os slides posteriormente serão apresentados. Por isso, ele é um editor de apresentação. Como nós podemos produzir diversas apresentações diferentes usando o PowerPoint, num dado momento nós podemos, por alguma razão, ter a necessidade de comparar essas apresentações para gerar uma outra apresentação que seja a mesclagem dessas que foram comparadas. Então, tu imagina que eu tenho uma apresentação e uma apresentação 2. E com essas duas apresentações, tenho diferentes slides. E eu gostaria de produzir uma terceira apresentação que fosse um resultado da comparação da apresentação e da apresentação 2. Quer dizer, eu quero criar uma terceira apresentação como uma mesclagem de duas apresentações que eu estou comparando para produzir uma terceira apresentação. Esse recurso a gente pode fazer isso na prática usando o PowerPoint. Então, primeiro eu vou mostrar esse recurso funcionando aí no teu computador, tu acompanha aí na tela, e aí a gente vê direitinho como é que funciona, certo? Então vamos lá, acompanhando comigo agora, eu tenho aqui uma apresentação sendo mostrada do PowerPoint, e essa apresentação que eu estou te mostrando aqui se chama concurso 2.pptx, porque dentro do PowerPoint, quando tu constrói uma apresentação, tu pode construir com vários slides. Essa minha apresentação tem o slide 1 aqui, que tem concursos e tem teste. E no slide 2 eu escrevi Rodrigo Schaeffer. Então tenho 2 slides nessa minha apresentação que eu salvei com o nome de concurso 2.pptx, que é o padrão do PowerPoint 2010 para salvar os seus arquivos. Então essa é a minha apresentação com esses 2 slides, concursos, teste e Rodrigo Schaeffer. 2 slidezinhos aí na apresentação. Agora, eu gostaria de comparar essa apresentação com uma outra apresentação que eu já fiz. O que eu vou fazer para comparar? Primeiro, nós temos várias guias aqui dentro do PowerPoint. Observa comigo. Nós temos a guia arquivo, a guia página inicial, a guia inserir, a guia design, a guia transações, a guia animações e a guia apresentação de slides. A guia que tem o recurso comparar se chama revisão. Além dessa, nós temos ainda uma outra guia chamada exibição. Mas o recurso comparar, ele se encontra aqui na guia revisão do PowerPoint. Aí tu vai encontrar aqui o comando chamado comparar. Então, pensando no PowerPoint 2010, para achar o recurso chamado de comparar, nós vamos encontrar isso dentro da guia revisão. E o que faz o comparar? Lê comigo. Comparar e combinar outra apresentação com a apresentação atual. Vamos fazer isso. Vamos pedir aí para comparar então. Quando eu clico no comparar, aqui aparece uma caixa de diálogo pedindo com que arquivo que eu quero comparar essa apresentação. Então quero comparar com um arquivo chamado concursos. Selecionei o arquivo concurso e vou pedir para mesclar. Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu na prática. Ele acabou de me mostrar o resultado que teria essa comparação. Quer dizer, quando eu resolvi comparar, ele comparou essas duas apresentações, como eu estou pedindo para mesclar, que é gerar uma apresentação sendo a comparação dessas, ele me deu lá algumas informações sobre essa comparação e que me permite então mesclar essas duas apresentações, certo? Então o recurso comparar, eu vou repetir, está dentro da guia revisão. Vamos voltar lá à nossa questão, porque a questão pedia simplesmente o seguinte. Ela queria saber a assinale alternativa do PowerPoint, é claro, 2010, que indica corretamente a guia onde se encontra o ícone comparar. Aliás, é muito comum as bancas perguntarem em que guia se encontra esse comando. E no PowerPoint 2010, onde é que eu encontro o ícone comparar que estava citado ali?
na guia revisão, que está descrito ali na letra E de Equador. Então a resposta para essa questão, vamos marcar ali bonitinho, ó, é a letra E de Equador, porque esse recurso chamado comparar se encontra de fato dentro da guia revisão. Esse é um ponto importante para quem estuda para concurso, porque eu mostrei como funciona o recurso comparar. Mas percebe que a questão em si não queria muito entendimento sobre o comando comparar, embora eu te mostrei, porque ele compara e permite mesclar essas apresentações, gerando uma nova apresentação, sendo a comparação das duas anteriores. Isso é o entendimento do porquê funciona o recurso comparar, ou para que serve esse recurso comparar. Mas normalmente tem algumas provas que dão o nome do comando, indicam o nome do comando e querem saber onde ele se encontra dentro do PowerPoint. Nesse caso, a resposta era dentro da guia revisão. Então, quem está estudando para concurso tem que estudar de acordo com os programas citados no edital, em qual guia é que eu encontro os principais comandos. Então, é um esforço que tem que fazer. Tem que entrar lá em todos os programas, como no caso do PowerPoint 2010, e tem que estudar os principais comandos de cada guia. Dentro da guia revisão, um dos principais comandos é de fato o comando comparar, que foi pedido ali nessa questão. Então, letra E de Equador, a resposta desta questão. Certo, pessoal? Até a próxima questão.